Enquanto alguém a mais pode estar achando a palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ser base, de ser instrumento. É o prazer, é a alegria da nossa vida, é a alegria do nosso coração falar do amor de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Meus amados e queridos irmãos, convido-vos, antes de tomar os vossos assentos, a fazer uma oração comigo, que nós possamos agradecer a Deus e pedir que pela misericórdia Ele possa nos visitar um pouco mais, Ele possa falar conosco, amém? Altíssimo e bendito Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso da Glória, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela Tua presença que está conosco. O Teu Espírito Santo está conosco, Pai Santo. Oh glória, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, por esta riquíssima oportunidade de poder, Senhor, participar do Teu Evangelho, de poder, Senhor, transmitir a Tua santa e muito digna palavra, Senhor. Ó Deus dos exércitos, a oração que eu faço, Senhor, a oração, Senhor, que eu Te peço, é que o Senhor um pouco mais fale conosco, Senhor. Fale com a Tua igreja. Eu, Senhor, sou limitado, Senhor. Não conheço a precisão, não conheço a necessidade da Tua igreja. Não sei o que o Teu povo está sentindo, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Ah, Senhor da glória, o Senhor marcaste, Senhor, esta reunião, marcaste este culto, Senhor, para falar conosco, para estar conosco, Senhor. Ó Deus, eu Te peço, fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Renova, batiza com Teu Espírito Santo, Jesus. Renova nossas vidas, nossas forças. Esta é a oração, Pai, que eu faço ao Senhor, juntamente com a Tua amada igreja, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus, meus amados irmãos. Glória a Deus. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, a Deus seja todo louvor. Só Ele é digno de merecimento, só Deus merece ser adorado, só Deus merece que a sua igreja possa direcionar palavras de adoração, palavras que possam agradar ao Pai. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. A palavra, irmãos, que ora lemos, trata de uma parábola que Jesus contava, onde o título dessa parábola, alguém colocou esse título para que nós pudesse facilitar a nossa compreensão e antes mesmo de ler o texto, saber do que se tratava. Filho pródigo, irmãos, a palavra pródigo fala de alguém que é desperdiçador, alguém que desperdiça, alguém que gasta mais do que aquilo que pode gastar. Então, esse filho pródigo, nós vamos entender no decorrer da mensagem que ele desperdiçou o que ele tinha. É por isso que alguém vai colocar este título neste texto, a parábola do filho pródigo. Essa palavra ainda, irmãos, é uma palavra que no contexto imediato, Jesus ele está falando ainda outras parábolas que dá para se assemelhar a ela. Parece que Jesus está falando a mesma coisa, ele só muda um pouco a forma figurada de falar. Nós bem sabemos, amados irmãos, que Jesus no seu ministério, ele gostava de usar parábolas para pregar o evangelho do reino. Se você ler os evangelhos, que é o único evangelho de Jesus, porém, escritores diferentes, porém, homens, filhos de Deus, homens chamados por Deus para fazer esta obra,
chamados por Deus para registrar as palavras de Jesus. Nós vamos observar, irmãos, no decorrer do ministério de Jesus, em suas pregações, que ele sempre usava parábolas. Aí pode ser alguém perguntar: e por que é que Jesus usava parábola? Ele mesmo, depois de contar a parábola do semeador, os discípulos não sabendo, não entendendo o que queria dizer aquela parábola, eles vão agora chamar Jesus em particular, quando ele não está mais publicamente no meio das pessoas. E aí Jesus vai dizer para ele: vocês não entenderam a parábola? É porque a parábola que Jesus contava, as parábolas que Jesus falava, era para que aquelas pessoas de coração endurecido não viessem entender. Porque até mesmo no final, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador, Jesus vai usar esse termo, essa fala. Ele vai dizer aos discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do céu, porém a eles não é dado conhecer, porque eles ouvindo, eles vê, mas eles não entendem. Então Jesus, no seu ministério, ele sempre se utilizava de parábolas para que aquelas pessoas que estavam com o coração endurecido não viessem entender a parábola. Mas só que Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele as declarava aos discípulos, ele as declarava aos seus filhos no particular. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, irmãos, na parábola do filho pródigo, no contexto imediato, como foi dito, Jesus ele está contando a parábola de ovelhas. Ele vai falar: quem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma das ovelhas, não deixa as 99 no deserto e não parte em busca da ovelha que se perdeu, e quando acha, coloca nos seus ombros, e quando chega à sua casa, convoca os amigos, convoca os vizinhos, para se alegrar daquela ovelha que havia se perdido. Aí Jesus vai concluir essa parábola dizendo: assim é no céu, quando um pecador se arrepende, a alegria diante dos anjos. Outra parábola Jesus vai contar das dracmas. Contando a parábola das dracmas, Jesus vai dizer: qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não vai acender a candeia, não vai varrer a casa, até que possa encontrar aquela dracma. E quando acha aquela dracma, convoca suas amigas, chama suas vizinhas, para se alegrar daquela dracma que havia encontrado. E Jesus não muda a sua forma de falar. Ele também vai dizer: assim também é no céu, quando um pecador se arrepende, a alegria diante dos anjos de Deus. E quando nós chegamos na parábola do filho pródigo, Jesus ele mantém a mesma mensagem, só que de uma forma um pouco diferente. Sabe por quê? Porque na parábola das ovelhas, na parábola das dracmas, é o dono do rebanho que vai atrás, é a mulher, a dona da dracma, que procura. Mas na parábola do filho pródigo, a gente observa que o pai não vai atrás. Sabe por quê? Porque aqui no capítulo 15, quando ele está falando acerca das duas parábolas, ele está tratando, ele está falando, ele está mostrando a forma como Deus ele busca aquela pessoa que se perdeu. E aí nós vamos meditar um pouco, irmãos, na palavra do filho pródigo, porque se eu contar tudo aqui, eu vou adiantar o texto, e eu vou contar para os irmãos, eu vou participar com os irmãos, compartilhar com os irmãos a ideia que nós temos em mente, a ideia que Deus nos fez entender acerca da parábola do filho pródigo, o porquê o pai não vai atrás do filho pródigo. Pois bem, meus amados irmãos, na parábola do filho pródigo, a Bíblia vai dizer que o filho pródigo ele chega até o seu pai. Jesus, ilustrando esta palavra, ele vai dizer que havia um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais moço, ele vai chegar para o pai, e ele vai dizer ao pai: pai, eu quero a parte da minha herança, eu quero ir embora. Então, meus amados irmãos, a Bíblia não mostra a resistência da parte do pai. O pai não segura, o pai não amarra, e também o pai não nega os seus direitos. Aqui eu abro um parênteses para dizer algo para as nossas vidas, meus amados irmãos. Hoje nós estamos na casa do Senhor, servimos a Deus, servimos a Jesus, mas só que Deus ele não nos prende, irmãos. Nós estamos aqui de espontânea vontade. Nós sabíamos, irmãos, quando a gente não conhecia Jesus, aí era diferente. Mas Jesus ele tirou a venda dos nossos olhos, ele nos mostrou Cristo. Jesus outra vez perguntando para os discípulos, ele vai dizer: quem os homens dizem que eu sou? Aí um dos discípulos vai dizer: um diz que é o profeta, outros diz que é Elias. Mas aí Jesus vai dizer para os discípulos: e vós, quem vós dizeis que eu sou? Pedro
tomando a palavra, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, é Deus que nos mostra, é Deus. E outra coisa, irmãos, já ia me esquecendo. Jesus, quando pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quando Pedro toma a palavra dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus vai dizer a ele: bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou quem eu sou, Pedro. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui de espontânea vontade. Deus, ele não nos amarra. Deus, ele não nos segura. Quando nós vemos alguém desanimado, a gente diz: olha, não desiste, não para. Não é que nós está querendo prender, não é que nós está querendo segurar, é porque nós sabemos que o melhor está na casa de Deus, não está no mundo. Oh, glória a Jesus. Alaparabacé. Oh, glória, labasté, reprovai, asturi canta. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, então é de espontânea vontade. O Pai não aprisiona ninguém. É por isso que no texto não mostra a resistência da parte do Pai quando o filho quer ir embora. Então a Bíblia vai dizer que o Pai reparte a sua parte para ele. Poucos dias depois a Bíblia vai dizer que o filho agora junta tudo e parte para uma terra longínqua. A Bíblia vai dizer ainda, irmãos, que quando ele está naquela terra longínqua, ele vai gastar tudo que tem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele está naquela terra longínqua, o filho pródigo, que por significado, como já falamos, é aquele que desperdiça. Ele agora vai desperdiçar tudo que ele tem, tudo que o pai deu para ele, tudo que ele tinha por direito como filho, como herdeiro. A Bíblia vai dizer que agora ele vai desperdiçar. Ele vai desperdiçar toda a sua fazenda, tudo que ele levou consigo. Depois que ele desperdiça, irmão, tudo que ele tem, depois que ele gasta o que ele havia levado da casa do pai, a Bíblia vai dizer que agora uma grande fome vai chegar naquela terra. E aqui nós vamos entender, irmãos, por que é que chega aquela fome naquela terra. Por que é que o pai não sai atrás do filho? É porque, meus amados irmãos, Deus tem maneiras diferentes. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar para buscar a ovelha perdida. Uma hora o pai vai atrás, ele vai. Mas outra hora, irmãos, ele vai trabalhar diferente. E nós já vamos entrar neste negócio para a gente ser edificado um pouco mais pela palavra. Repara que o texto diz bem claramente: houve uma grande fome naquela terra, depois que ele havia desperdiçado tudo. Se você voltar um pouco na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, quando a gente lê a história de José, a Bíblia vai dizer que José, quando ele agora está prestes a virar governador, o rei do Egito, ele vai ter um sonho. Neste sonho, Deus tratava com ele acerca daquilo que Deus queria fazer naquela época, naquela terra, naquelas circunvizinhanças. A Bíblia vai dizer que o rei, ele não entende os seus sonhos. A Bíblia vai dizer que José é chamado para interpretar os sonhos do rei, porque José estava preso. E todos aqueles que estavam à presença do rei, os seus eunucos, seus príncipes, aqueles que eram sábios, aqueles que tinham entendimento, eles não sabiam interpretar o sonho do rei. Sabe por quê? Porque quando Deus trata com mistério, Deus ele não revela quem não tem compromisso com ele. Quando Deus trata em mistério, Deus não revela os seus mistérios para aquele que não quer dar ouvido à sua palavra. Repara que já está batendo com o que foi dito aqui. Jesus ele falava por parábolas, porque pessoas de coração endurecido não queriam ouvir a sua voz. Por isso os seus mistérios só eram revelados para os discípulos, aqueles que eram íntimos dele. Então José é chamado porque alguém vai dizer para o rei, o copeiro: um dia, ó rei, eu estava na prisão, eu e o copeiro, e este homem chamado por nome de José, que eu agora vou te anunciar, ele revelou os nossos sonhos. E conforme a revelação que ele deu, se aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o copeiro foi morto. O rei agora vai se interessar por José, sabe por quê? Porque nenhum dos sábios, nenhum dos homens capacitados do rei podia revelar o sonho do rei. José então, quando chega na presença do rei, fala, ó, ele vai contar os seus sonhos para José. José não perde tempo, revela. Quando José revela o sonho que o rei havia tido, a Bíblia vai dizer que o rei acredita na revelação que José dera acerca do seu sonho. E depois que José revela os sonhos do rei,
aquele sonho queria dizer acerca de uma grande fome. Eu demorei um pouco na explicação dessa história, vamos já voltar para o texto. Mas eu quero assemelhar o que aconteceu na época de José e o que estava acontecendo aqui no filho pródigo. Sabe por quê? Porque o sonho do rei daquela época era Deus falando que ia trazer seca sobre aquela terra. Primeiro haveria 7 anos de fartura. Depois dos 7 anos sucederia 7 anos de fome. Não haveria chuva, não haveria colheita, ninguém ia poder mais plantar, porque não se planta aonde não tem chuva. Então a Bíblia vai dizer que depois dos 7 anos de fartura, Deus agora envia a seca. Deus agora envia o tempo de seca sobre aquela terra. Então aqui nós conhecemos uma coisa, que quem fecha o céu para não chover é Deus. É Deus que fecha o céu quando Ele não quer que chova. Não é diferente aqui do filho pródigo. Sabe por quê? Porque depois que ele gastou tudo que tinha, a Bíblia vai dizer que há agora uma grande fome naquela terra. Eu não sei o porquê daquela grande fome. Quem sabe se não era seca também de chuva? Não posso afirmar, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia vai dizer que agora há uma grande fome naquela terra. Agora o filho pródigo não tinha mais dinheiro para comprar. Ele não tinha mais condições financeiras. Ele, quando saiu da casa do pai, até tinha. Ele tinha condições, ele tinha o quê? Ele tinha com o que comprar, ele tinha com o que se vestir. Mas agora nessa época da fome, na época que agora ele não tem mais nada, a Bíblia vai dizer que agora ele começa a padecer necessidade. Sabe por quê, irmãos? Porque uma hora é o pai que vai buscar, mas tem outra hora que o pai ele quer apertar. Sabe quando é que o pai aperta? Quando a gente não quer dar ouvido, quando a ovelha se encontra perdida, quando a dracma está perdida, o pai tem hora que ele vai apertar. E o pai ele aperta de diversas maneiras. O pai ele pode apertar fechando a porta de emprego. O pai pode apertar na saúde. O pai pode apertar de várias formas, irmão. Glória! Glória a Jesus! Oh, glória a Jesus. E o que eu estou falando aqui, irmãos, a Bíblia me dá respaldo, me dá base bíblica para falar o que eu estou falando aqui. Porque no Antigo Testamento, quando o povo estava obedecendo a Deus, estava tudo bom, não passava fome, não passava necessidade. Mas quando o povo se rebelava contra Deus, aí Deus apertava um parafuso. Quando o povo não queria mais dar ouvido à voz de Deus, o que foi que aconteceu quando fizeram o bezerro de ouro? Quando Moisés está na presença do Senhor, recebendo os 10 mandamentos que ele chega, agora tem o bezerro de ouro. Ora, o que acontecia naquele povo? Acabaram de sair da terra do Egito, estavam sofrendo, estavam aflitos, quando eles estavam sendo atribulados, quando eles estavam sendo judiados, quando eles estavam sendo amassados pelos egípcios, eles vão clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Aí Deus, com a sua bondade, muito grande misericórdia, Deus vai ouvir a sua oração, vai descer e vai tirar o povo do Egito. Mas não bastante, quando eles agora saem do meio da aflição, quando Deus tira a carga dos seus lombos, eles agora não perdem tempo. Moisés não pôde nem virar um pouquinho as costas, Moisés não pôde nem sair um pouquinho para ir falar com Deus, que agora eles levantam um bezerro de ouro, eles levantam agora uma idolatria para pecar contra Deus. E o fim da história nós sabemos, muitas pessoas morreram. E tem mais, irmãos, e tem mais. O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, deixa eu matar esse povo, porque eu vou levantar um povo melhor do que esse. Moisés agora vai dizer: não, Senhor, tenha misericórdia, para que as pessoas da circunvizinhança não venham olhar para nós e venham dizer: mas que Deus é esse, que tira o povo do Egito só para matar no deserto? Aí Deus, por misericórdia, dá ouvido à oração de Moisés e não mata o povo por completo. Mas quando Moisés chega lá embaixo, alguns deles vão morrer porque não queriam servir a Deus verdadeiramente. Então, meus amados irmãos, toda vez que nós se rebelamos, toda vez que nós saímos da casa do Pai, como já foi dito, o Pai não segura, o Pai não prende ninguém. Se quiser ir, pode ir, mas saiba de uma coisa, que o Pai, por misericórdia ainda, por misericórdia, Ele vai nos buscar. E quando Ele não vai buscar, Ele aperta o parafuso. De um jeito ou de outro, Ele aperta o parafuso. Então já tenho aqui uma mensagem para a igreja: não saia da casa do Senhor, não saia da casa do Senhor, não saia. Se você desanimar, peça ânimo a Deus. Se perceber que as forças estão poucas, Senhor, me renova, me fortalece. Quando eu falo de pedir força a Deus, a Bíblia nos ensina a pedir força a Deus. Sansão, quando perde as suas forças,
com seus olhos cegos que os inimigos haviam cegado, quando ele agora está no palácio, ele vai pedir para aquele que estava guiando ele: me encosta nas duas colunas. O seu guia não sabia qual era a intenção de Sansão. Ele pensava que Sansão queria só se encostar nos templos. Sansão estava sem a presença de Deus, tinha revelado um segredo que não poderia. A Bíblia vai dizer que quando Sansão chega nas colunas, ele vai orar. Deus vai dizer: Senhor, me esforça mais uma vez, me dê força outra vez, para que eu possa vingar os meus olhos dos meus inimigos. A Bíblia vai dizer que Deus dá ouvido à oração. Sansão puxa a coluna que sustentava o templo. Aquele templo vai cair sobre os filisteus e vai destruir todos eles. A Bíblia faz questão de dizer que a morte que Sansão ocasionou naquela época foi muito mais do que ele tinha ocasionado durante toda a sua vida, quando ele não tinha perdido a sua força. A glória da segunda casa. Então eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Se está achando que está com pouca força, se está achando que não está tendo força de vir para a casa do Senhor, se está achando que não está conseguindo ler a Bíblia, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo jejuar, Sansão nos ensina a oração de pedir força ao Senhor. Me dê força, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui, irmão, para o texto, para a gente acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo nós concluir. Seja porém feita a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o homem agora, o filho pródigo, ele está padecendo necessidade. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele chega para um dos cidadãos daquela terra que ele estava. Ele tinha saído ele estava numa terra longínqua, estava distante da casa dele, estava distante da casa do pai. Quando ele acha um dos cidadãos daquela terra, a Bíblia vai dizer que aquele cidadão vai chamar e vai dizer para ele ir para os seus campos, para apacentar porcos. Interessante que Deus apertou tanto o filho pródigo. É uma ilustração. Jesus fez essa ilustração para a gente saber como de fato Deus trata as nossas vidas. Toda vez que Jesus usa a parábola, é Ele ilustrando as coisas físicas com as espirituais, para que a gente entendamos o que Ele está querendo dizer. Na parábola do filho pródigo, é Jesus falando como é que Ele trata o filho pródigo, o filho que quer sair da casa do pai, o filho que não quer ficar na casa do pai. Jesus está aqui ilustrando essa história para a gente saber como é que Deus trata com os filhos que pedem para sair da casa do pai sem haver do quê. Então a Bíblia vai dizer que agora o filho pródigo, ele vai para os campos daquele cidadão daquela terra. Ele agora vai cuidar de porcos. A Bíblia vai dizer que ele estava com fome. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está na casa do Pai, nós alimentamos da palavra de Deus, essa palavra santa, essa palavra, irmão, maravilhosa. Mas quando a gente sai da casa do Pai, pastor, é o diabo que quer nos alimentar com a sujeira do mundo, com as bolotas dos porcos. Quando a gente sai da casa do Senhor, a gente não vai se alimentar, não é com a Bíblia. Quando a gente sai da casa do Senhor, é o diabo que quer nos alimentar com a prostituição, é o diabo que quer nos alimentar com o adultério, é o diabo que quer nos alimentar com a mentira. E a mentira é uma coisa tão séria. Eu preciso destacar a mentira, porque tem muitos que andam na mentira, achando que a mentira é coisa normal, achando que a mentira não vai ter uma séria consequência. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no final das páginas, no seu último ou num dos seus últimos capítulos de Apocalipse, Jesus vai falar que todo aquele que ama e comete a mentira ficará de fora. Glória a Deus. Santo tu és. A mentira é coisa séria. Portanto, não minta. Não minta. Porque Jesus falou que aqueles que amam e comete a mentira ficará de fora. Então, quando a gente sai da casa do Pai, o diabo ele quer nos alimentar com bolotas de porcos. Mas a Bíblia vai dizer, pastor, que ninguém lhe dava nada. Ele queria se alimentar das bolotas dos porcos. Ele queria encher o seu estômago com as comidas dos porcos. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Sabe por que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada? Porque quando Deus aperta o parafuso do crente que está afastado da casa do Senhor, Ele aperta de um jeito que Ele não deixa ninguém ajudar essa pessoa. Não adianta correr para o lado direito, não adianta correr para o lado esquerdo, não adianta ligar, mandar mensagem no WhatsApp. Quando é Deus que está apertando, ninguém vai ajudar, ninguém vai te ajudar. Por isso eu falo, eu aconselho, eu deixo uma palavra para as nossas vidas de meditação. Não vamos sair da casa do Senhor
E quando ele está passando fome e necessidade, a Bíblia diz que agora ele vai cair em si e vai se lembrar da casa do pai. Se lembrando da casa do pai, ele vai dizer o seguinte: ora, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, e eu estou aqui passando necessidade. E eu estou aqui passando fome. Eu era filho, como herdeiro, eu tinha do bom e do melhor. Mas agora os servos do meu pai, os trabalhadores dos trabalhadores do meu pai estão lá se alimentando do bom e do melhor, estão comendo com abundância, e eu estou aqui passando necessidade. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer o seguinte: farei o seguinte, levantar-me-ei e irei à casa do meu pai, e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia vai dizer que agora o filho pródigo, tomado por essa atitude, ele vai se levantar, ele vai se direcionar à casa do pai. Eu já vi alguém pregando, quero dar destaque a isso, e é verdade. Pastor, isso é sério. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele não se levanta porque ele estava sentindo falta do pai. Ele se levanta por causa do pão. Repara o que foi que ele disse: na casa do meu pai, os seus trabalhadores, há abundância de pão, e eu estou aqui passando necessidade. Ele não volta porque está com saudade do pai, ele volta pela necessidade do pão. Ele diz: não, eu não vou ficar aqui passando fome. Se o pai me aceitar pelo menos como um dos seus trabalhadores, nem de porco, quem sabe eu não vou mais precisar cuidar. Quem sabe se o pai me aceitar e me perdoar como um dos seus trabalhadores, eu vou ter pão com abundância. Oh, glória a Jesus. Alabarabasturi, calabarabasté. Rolai alabacanta. Ai, asturi foste plá. Recalavaxé. Alabarai, asturi, vai, asté. Recanto, roste plá. Ui, recolabarachέ. Oh, glória a Jesus Cristo. Alabacé. Recalabarasté. Oh, glória a Jesus. Agora o filho pródigo se levanta e parte. A Bíblia vai dizer que quando ele ainda estava de longe, se aproximando da casa do pai, quando ele ainda estava de longe, pastor, Deus é tão misericordioso, pastor, que a gente vai atrás de Deus muitas das vezes pela bênção que a gente quer. Já vou fechar a Bíblia, irmãos, para nós terminar essa mensagem. Muitas das vezes, pastor, a gente vai atrás de Deus pela bênção que Deus tem para nos oferecer, por causa do pão. Outra vez, Jesus, a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus, conhecedor, sabia que a multidão não estava atrás dele por causa dos milagres, mas por causa dos pães que Jesus tinha multiplicado lá atrás. Jesus, conhecedor de todas as coisas, vai dizer para aquela multidão: olha, vocês não estão atrás de mim por causa dos meus milagres, é por causa do pão que eu multipliquei. Aí Jesus vai dizer assim: trabalhai pelo pão, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. Então, então tem alguns irmãos que só querem vir atrás do Pai por aquilo que Ele pode oferecer. Mas Deus não quer a gente por causa da bênção. Deus quer por aquilo que Ele é. O hino diz: eu adoro o Senhor é pelo que o Senhor é, não é pelo que o Senhor tem para me oferecer. Deus quer que nós adoramos Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Outra coisa que eu deixo em destaque aqui para as nossas vidas: não vá atrás de Deus por aquilo que Ele pode te dar. Busca Ele por aquilo que Ele é. As bênçãos serão consequência na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus falou. A Bíblia diz que o justo, ele abundará em bênção, irmãos. Não se preocupe com a bênção, não se preocupe com aquilo que Deus pode te oferecer. Sirva Ele de corpo, sirva Ele de alma, sirva Ele de espírito. As bênçãos vão correr atrás de você. Oh, glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Mas o Pai é tão misericordioso, Pai. Na ilustração de Jesus, Ele sabia que Ele vinha atrás de pão. Mas a Bíblia diz que o Pai, Ele é tomado por uma íntima compaixão. Ele corre até o Filho. Quando chega lá no Filho, Ele se pendura no pescoço dele, Ele abraça. O Pai estava com saudade do Filho, meus irmãos. O Filho queria pão, mas o Pai queria o Filho, meus irmãos.
presença dele, meus amados irmãos. Deus, ele tem saudade quando a gente está longe da presença dele, meus amados irmãos. Não fique longe da presença de Jesus, pelo amor de Deus. Busque a Deus, fale com ele, ore, busque. Ele quer ter uma intimidade com você. Glória a Jesus! O filho vai dizer para o pai. O filho vai dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia não diz, permita-me conjecturar. Parece que o pai interrompe a fala do filho pródigo. Pode parar, pode parar. Chama os servos, traz a melhor veste para esse meu filho. Traz sandálias para colocar no pé dele. Traz o anel e põe na mão dele. Veste nova. Deus quer vestir vestes novas em crente. Deus, ele quer que o crente anda, pastor, com vestes novas. Essas vestes não é física, é espiritual. Anel no dedo. Anel fala de aliança, fala de compromisso. O filho estava longe, ele estava descomprometido com o pai. Quando agora o filho vem até o pai, pastor, o pai do filho pródigo, ele pede para trazer o anel e colocar no dedo dele. Sabe o que é que Deus está falando conosco? Eu quero ter compromisso com você. Você estava descomprometido, mas venha para cá, volta para o compromisso. Volta a ter compromisso comigo. Se tem uma coisa que Deus ama, é ter compromisso com Ele. Anel fala de aliança. Anel fala de um juramento. Quando você foi casar, você prometeu: eu prometo que serei fiel na dor, na tristeza, né? E assim por diante. Então, anel fala de compromisso. Quando o pai pede para trazer o anel, é o pai querendo dizer: agora nós vamos se comprometer outra vez. Você experimentou lá, né? Você viu que fora da minha presença não tem como, não tem jeito. Você viu que fora da minha presença o negócio arrocha, o negócio aperta. Então, não fique descomprometido comigo. Não queira voltar para onde da onde Deus tirou você. Não queira sair da casa do Pai. Porque uma vez que a gente sai da casa do Pai, nós não saímos mais inocentes. E é por isso que muitas das vezes Jesus ele aperta o parafuso. Então, meus amados irmãos, agora eu parto para o término e não me demoro em encerrar a mensagem. A Bíblia vai dizer que agora o irmão mais velho, amados irmãos, o irmão mais velho vai chegar, ele estava no campo. A Bíblia vai dizer que o pai está festejando com os filhos, está festejando com o filho pródigo. A Bíblia vai dizer que o pai agora está dançando, o pai está se alegrando com o filho pródigo. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando o filho mais velho chega, ele escuta a música, ele escuta as canções. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o filho mais velho vai chamar o servo. Ei, o que é que está acontecendo? Não tinha festa agendada, não tinha festa programada. Por que é que eu estou escutando voz de júbilo? Por que é que eu estou escutando voz de canto? Por que é que eu estou ouvindo pessoas dançar? Estava acontecendo, estava tendo uma grande festa na casa do pai. Aí o servo vai dizer, não, foi o teu filho que estava longe e voltou. O pai pegou o bezerro cevado e matou e agora está se alegrando com o seu filho. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o filho mais velho, ele não quer entrar para participar da festa. A princípio, ele fica invejoso, ele não quer participar da festa. O pai sai, vem até ele. Aí, o filho mais velho vai dizer, pai, esse teu filho gastou a sua fazenda com as meretrizes. E agora o Senhor mata o bezerro cevado para festejar com ele. Nunca me deixa um cabrito para festejar comigo. Mas o pai vai dizer, não, meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Mas foi necessário nós se alegrar pela volta do seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. O filho mais velho aqui representa, irmãos, o crente que tem mais tempo na casa do Senhor. Quando uma pessoa, e eu encerro agora, quando uma pessoa estava distante dos caminhos do Senhor, e agora ele retorna para a casa do pai, e agora o pai quer dar uns privilégios para ele, aí o filho mais velho começa a invejar. Ei, eu deixo essa palavra, não vamos invejar. Se Deus trazer o filho pródigo, vamos receber, vamos fazer com o pai, vamos abraçar, vamos beijar, vamos festejar. E eu encerro nesta palavra. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que Deus possa abençoar as nossas vidas mais. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.